Olá, tudo bem com você? Conta-se que uma certa vez, quando o carpinteiro foi para a sua casa, ele acabou o seu expediente na carpintaria e foi para a sua casa descansar, se alimentar, descansar e se preparar emocionalmente, fisicamente, para o outro dia. Quando ele fez isso, as suas ferramentas, ou seja, as ferramentas do seu quadro de trabalho, se reuniram para discutir e tentar resolver quem era a melhor, quem era a mais usada e resolver problemas entre elas. Então, quando o carpinteiro foi para a sua casa, suas ferramentas durante a noite, durante a madrugada, fizeram uma reunião para colocar tudo em ordem, colocar o assunto em dia e parar de procrastinar de qual seria a melhor, qual seria a mais usada e quem estava trabalhando, quem não estava trabalhando. Então o martelo, aquele que andava na mão, sempre andava na mão ali do carpinteiro, com muita autoridade, muito autoritarismo, tomando a palavra, resolveu presidir a reunião. Quando o metro lá de trás gritou: é isso! Você sempre quer tomar a frente de tudo e resolver as coisas sempre na base da pancada. Então, quando o martelo ele se levantou e se colocou diante daquela turma de ferramentas, cheio de autoridade, cheio de autoritarismo, porque só queria bater, só queria dar pancada e dar pancada e dar pancada, e porque ele também, entre aspas, era o mais próximo do carpinteiro, o metro lá de trás gritou: você só serve para dar pancada, você é muito autoritário, só porque você anda nas mãos do carpinteiro não quer dizer que você é o melhor. Foi então que quando a Plânia se levantou, a Plânia também se levantou e disse que o metro não sabia fazer outra coisa exceto medir os pensamentos, medir as pessoas, medir, e pensava que iria se assentar, ou também seria como o martelo, queria ser como o martelo, porque andava no bolso do carpinteiro. Então, o metro, como andava sempre no bolso do carpinteiro, também só sabia medir as pessoas, medir o pensamento, só sabia regular as pessoas, tirar a pessoa de cima a baixo, olhar atravessado. Então, o metro estava julgando o martelo, e a Plânia agora se levantou contra o metro, Já a pedra de afiar acusou a Plânia de soberba, porque deixava sempre as coisas retinhas e ficava se exaltando. A Plânia, com seu perfeccionismo, gostava das coisas tudo certinha, tudo organizadinho. Aí a pedra de afiar gritou para a Plânia que a Plânia só fazia aquilo porque a pedra existia e a pedra afiava o ferro da Plânia. A Plânia estava sendo soberba quanto a deixar tudo certinho, mas ela estava esquecendo de que por trás dela havia uma pedra de afiar e ela dependia da pedra. Então a pedra a acusou de perfeccionismo e de soberba, de engrandecimento. O formão estava colérico com a pedra, pois todas as vezes que ia ser usado tinha que ser passado na pedra. Ou seja, o formão dependia da pedra. Todas as vezes que o carpinteiro ia usar o formão, ou o buril, ou a goiva, esses tinham que ser passado na pedra de afiar.
Então o formão ficava sempre colérico, por quê? Porque ele nunca era usado sozinho, sempre tinha alguém por trás dele para ele ser bem utilizado, para ele ser afiado, para ele ficar bem afiadinho. A pedra estava sempre ali por trás disso. Todas as vezes que o carpinteiro pegava nele, ele já dizia: vai me esfregar na pedra para que eu possa ser usado, porque se não me passar na pedra de afiar, eu não sou útil, não sirvo para nada. Ele reclamava sempre disso, o formão sempre reclamando. Aí batia ele numa madeira dura ou em um prego, levava ele para a pedra. Todas as vezes isso acontecia. O serrote estava enciumado do esquadro, pois tudo o que fazia ficava certo. O esquadro retrucou dizendo que ele deveria comprar colírio em Laodiceia, pois estava velho e cego. O serrote estava enciumado, por quê? Porque todas as vezes que o serrote ia ser usado, tinha que passar ou colocar o esquadro primeiramente, e as coisas só ficavam certinhas se o carpinteiro colocasse o esquadro. E como ele reclamou, o esquadro falou: você precisa comprar colírio em Laodiceia para você enxergar melhor, porque esse serrote está cego. E ainda disse mais, e que se banhasse de azeite de oliva, ou seja, você está todo enferrujado, você precisa se banhar no azeite de oliveira. E o serrote ficou para morrer, ficou injuriado, porque o chamou de cego e de enferrujado. Dorme com um barulho desse. Quando o compasso abriu a boca e ia falar alguma coisa, alguém ou todos o chamou de narcisista e perfeccionista e o mandou calar a boca. Ou seja, o compasso, que gostava da coisa toda redondinha, bem feitinha, bem certinha, o narcisista, as coisas tudo para ele, tudo em volta dele, e gostava tudo ali no seu contorno. Quando ele abriu a boca para falar, geral caiu em cima dele e falou: cala sua boca. E ele calou sua boca, não teve nem chance de falar absolutamente nada. E o arco de puia, que era a furadeira antigamente, né? A sovela também, que anteriormente tinha sido excomungada por azucrinar os ouvidos, e que não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade e cutucou o lápis, perguntando o lápis se ele não iria falar nada. A sovela, né, a antiga furadeira, ali, coisa e tal, azucrinando os ouvidos, cutucou o lápis, perguntou o lápis: e aí, lápis, você não vai falar nada? Vai ficar aí na moitinha, no quietinho, dando uma de bonzinho, de legalzinho, de que não é o certinho? Aí o lápis pensou, olhou para a furadeira, olhou para a turma, e então o lápis disse calmamente: não, eu não vou falar nada, eu vou ficar falando nada. O lápis dizendo: mas eu estou anotando tudo que está acontecendo aqui nesta reunião, e que talvez eu passe todo o relatório para o nosso mestre, para o nosso carpinteiro. Então, para o mestre, pois era ele que andava na orelha do mestre e o tiveram como traíra. Então, quando o lápis falou isso, que estava anotando tudo, e que talvez falaria tudo, daria o relatório da reunião para o carpinteiro ou para o mestre, devido ele sempre, né, andar na orelha do carpinteiro, todas as outras ferramentas o tiveram como traíra, como X9 da parada. Por quê? Porque ele não participou da reunião
estava anotando tudo e ia jogar no ventilador. Bom, os pregos ficaram observando tudo de longe, sem falar nada, maquinando maldade e prestando atenção em quem chamaria para ajudá-los a martelar alguém, a cravar alguém, a crucificar alguém. E os pregos não tiraram o olho do martelo, aquele autoritário, espancador, tomando iniciativa. E os pregos olharam para o precipitado martelo e disseram: vamos chamar o martelo para nos ajudar a crucificar alguém, a pregar alguém no madeiro. Foi-se a noite e entrou-se pela madrugada, e não chegaram a um denominador comum, ou seja, todas as ferramentas, ninguém chegou, eles não concluíram a reunião, não chegaram a um denominador comum, porque estava um querendo ser melhor que o outro, um querendo ser maior que o outro, ou ser mais usado que o outro. Foi então que a sovela, que tinha um ouvidinho bom, ouviu o marceneiro ou carpinteiro chegar com um ajudante e dizia para este ajudante: aqui estão todas as minhas ferramentas. Gosto de todas sem preterir nenhuma. Todas, absolutamente todas, sem fazer acepção de nenhuma, me são úteis, pois uma completa a outra. Ou seja, o carpinteiro chegou conversando com uma outra pessoa e apresentou o quadro de ferramenta para aquela outra pessoa e disse para aquela outra pessoa que aqui estão todas as minhas ferramentas. Não tenho preferência de nenhuma, todas são iguais, todas têm valor para mim, da menor a maior, da que parece insignificante a que aparece mais, da que eu uso mais, da que eu utilizo menos. Todas são importantíssimas para mim, sem acepção. Pois uma completa a outra, ou seja, nenhuma faz o serviço sozinha. Juntas formam uma linha de frente, um quadro de ferramenta ou de ferramentas. E disse: se elas pudessem me ouvir, diria que não pode haver disputa de quem é a melhor ou mais usada. Antes, unidas formam um conjunto, ou seja, se elas pudessem me ouvir, eu diria que não pode haver disputa e que todas são úteis e que jamais pode haver disputa entre elas, porque todas são boas, todas são úteis e todas unidas formam um conjunto que só com as mãos do carpinteiro, por excelência, teremos realizações de obra. Ou seja, se as ferramentas pudessem ouvir, dizia o carpinteiro, eu diria para elas que elas juntas, unidas, formam uma linha de frente, formam um batalhão, forma um quadro de ferramentas que só com a mão do carpinteiro, só com as mãos do carpinteiro por excelência, terão realizações magníficas, terão obras magníficas. Então saiba de uma coisa, que o quadro de ferramentas somos nós. Só teremos boas obras magníficas, se a mão do carpinteiro, por excelência, Jesus, estiver nos usando apenas. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é superior que ninguém. Só teremos utilidade, só seremos usados e eficácia naquela obra, naquele trabalho, se as mãos, e só ficaremos de pé,
se as mãos do carpinteiro por excelência estiver nos usando. Senão, seremos uma ferramenta enferrujada lá no canto da carpintaria, jogada